E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Evandro Canelo, e hoje eu quero ir bem direto ao assunto com uma frase que andou viralizando aí na internet, que é uma frase atribuída ao Albert Einstein. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. Você já viu esse post por aí? Bom, para início de conversa, o Einstein nunca falou isso. Não existe nenhum registro histórico sequer dessa fala. É uma fake news, sim. Mas sabe o que é mais bizarro? Essa mania que a gente tem de querer dar credibilidade para as coisas inventando citações de grandes gênios. Só que nesse caso aqui, mesmo sendo uma citação falsa, a frase acerta em cheio. Os juros compostos realmente são uma força muito poderosa e você provavelmente já sentiu isso na pele, só que do lado errado. Eu vou te explicar agora, já, de uma maneira muito simples e fácil de entender, como os juros compostos afetam o dia a dia e como usar eles ao seu favor. Mas antes, claro, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre educação financeira e consórcio inteligente que eu trago sempre aqui para vocês. Então, por que essa frase falsa sobre Einstein e juros compostos se espalhou tanto? Porque a ideia de ganhar dinheiro sem muito esforço ainda causa estranhamento nos brasileiros. Atribuir esse conceito a um gênio dá uma permissão social, vamos dizer assim, para acreditar. E se até o Einstein falou, então deve fazer sentido, né? Mas no fundo a frase viralizou porque confronta uma crença já enraizada. Aquela história de que só se alcança a independência financeira com muito esforço, trabalho duro e suor. É claro que a gente conquista muita coisa através do nosso trabalho e esforço diário, porque precisamos ter uma fonte de renda, um ponto de partida. Mas também existe uma força motora no mercado financeiro que, quando a gente conhece e aprende a usar ao nosso favor, ela pode sim ajudar a virar o jogo. E com isso eu não estou dizendo que você vai enriquecer da noite para o dia e que basta você aprender os mecanismos, desbloquear algum conhecimento escondido, virar a chavinha, implantar um drive mental e pronto. Se você me acompanha aqui, você sabe que o meu objetivo é sempre derrubar esse tipo de discurso que oferece milagres em forma de soluções fáceis, aqueles atalhos que você sabe que eu odeio. Então, se você está esperando uma fórmula para usar os juros compostos e enriquecer rapidamente, provavelmente você entrou na porta errada. Os vídeos dos coaches que vendem riqueza e felicidade em tempo recorde fica lá pro outro lado. Agora, se você quer entender exatamente como os juros compostos agem no seu dia a dia e como fazer para estar do lado de quem constrói um futuro financeiro sustentável, é exatamente isso que eu vou te mostrar friamente aqui agora. Primeira coisa é entender a diferença entre juros simples e juros compostos. Eu vou usar uma analogia bem direta. Os juros simples são como criar uma floresta plantando uma árvore por vez, dia após dia, sempre com o mesmo esforço. Já os juros compostos são como plantar várias árvores que soltam sementes sozinhas. Essas sementes viram novas árvores que também se multiplicam e, com o tempo, a floresta cresce por conta própria. O esforço inicial é o mesmo. A diferença tá no que vem depois. Agora vamos aos números, porque matemática não mente, ao contrário dessas citações virais aí da internet. Se você investir hoje R$1.000 a 10% ao ano em juros simples, depois de 10 anos você vai ter R$2.000. Nada mal, o dinheiro dobrou. Mas se esses mesmos R$1.000 renderem 10% ao ano em juros compostos, você vai terminar com 2.594. A diferença pode parecer pequena, mas é aí que mora o primeiro grande equívoco sobre o poder dos juros compostos. O verdadeiro show não acontece nos primeiros anos. Acontece quando o tempo se torna o teu melhor amigo e a paciência vira a sua maior virtude. Mas aí surge uma verdade inconveniente que a maioria dos coaches de finanças que prometem enriquecimento fácil não te falam. Os juros compostos são chatos nos primeiros anos. Isso mesmo, é chato. Você investe 500 pila por mês, olha o saldo depois de um ano e vê 6.200. Daí você pensa, nossa, que emocionante, ganhei 200 pila em 12 meses. E aí nesse momento que 90% das pessoas desistem e vão comprar um iPhone parcelado em 24 vezes. O que elas não percebem é que acabaram de abandonar o jogo ainda no primeiro tempo, quando o placar estava 0-0. Vamos continuar com esse exemplo.
você mantém os R$ 500 mensais a 10% ao ano. No segundo ano, você não ganha apenas R$ 200 sobre os 6 mil novos, ganha também sobre os 200 do ano anterior. No terceiro ano, ganha sobre tudo, isso mais os juros dos juros dos juros. É uma progressão geométrica que aumenta o seu patrimônio de maneira exponencial ao longo dos anos. Depois de 10 anos, você não vai ter apenas R$ 60 mil, que seria o valor das suas contribuições. Você vai ter acumulado aproximadamente R$ 98 mil. Depois de 20 anos, 380 mil. E depois de 30 anos, mais de R$ 1 milhão. E olha que estamos falando de apenas R$ 500 por mês, o valor de um jantar para duas pessoas em um restaurante mediano. E aqui tem outra informação que quase ninguém fala. O verdadeiro poder dos juros compostos não está na taxa de retorno, está no tempo. Warren Buffett, que diferente do Einstein realmente entende de fazer dinheiro, começou a investir só com 11 anos de idade. Como ele mesmo lembra, alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Ele entendeu o poder dos juros compostos quando ainda era criança. Hoje é um dos homens mais ricos do planeta. Coincidência? Eu acredito que não. E para provar que essa citação do Buffett não é só uma frase bonita, existe a chamada regra dos 72. Essa aqui é uma regra muito útil. Ela vem sendo citada desde o início do século XV por matemáticos e nada mais é do que uma aproximação prática baseado na própria fórmula dos juros compostos. O cálculo exato exige logaritmos, mas a regra dos 72 simplifica tudo. Divida 72 pela taxa anual de juros e você terá uma boa estimativa de em quantos anos o teu patrimônio dobra. A 8% ao ano, o prazo fica em torno de 9 anos. A 12% em 6 anos. Não é fórmula mágica, é matemática e ela prova que quanto mais você adia o início desses investimentos, mais você se afasta da sua independência financeira. Agora vamos falar sobre o verdadeiro vilão dessa história, a tua própria mente. Os juros compostos são matematicamente perfeitos, isso não tem discussão. Porém, psicologicamente, eles podem ser sim um grande obstáculo. O nosso cérebro foi programado para a sobrevivência imediata, não para o planejamento de longo prazo. Nós somos descendentes de caçadores-coletores, que precisavam se preocupar com o almoço de hoje, e não com a aposentadoria daqui 40 anos. Essa herança evolutiva deixou em nós alguns bugs mentais que sabotam a nossa capacidade de aproveitar os juros compostos. E o primeiro deles é o viés do presente. O que isso quer dizer, Ivan? Quer dizer que a gente prefere ganhar 100 hoje do que 120 daqui a um mês. Mesmo sabendo que matematicamente a segunda opção é muito melhor. É como se o nosso cérebro tivesse um desconto automático para tudo que acontece agora. Inclusive esse conceito tem nome científico e se chama desconto hiperbólico. Se você pesquisar e dar um Google, você vai descobrir mais sobre isso. O segundo bug é a dificuldade de visualizar o crescimento exponencial. Quando você pensa em dobrar teu patrimônio, você imagina 2, 4, 8, 16, parece linear na sua cabeça, mas na prática essa curva dispara pro infinito. Depois lá do 20º dobrar, você já vai ter mais de 1 milhão. Depois do 30º, você vai ter mais de 1 bilhão. Nosso cérebro simplesmente não consegue processar essa progressão intuitivamente. E o terceiro bug é o que os psicólogos chamam de negligência da duração. Nós focamos no valor absoluto dos ganhos, não no tempo necessário para obter esses ganhos. Como assim, Evandro? Não entendi. Bem, veja que nós ganhamos R$ 200 em um ano e achamos pouco, sem considerar que esses mesmos 200 vão render R$ 20 no próximo ano e assim por diante. Ou seja, cada ganho gera outro até que você perca a conta de quantos descendentes financeiros aqueles primeiros R$ 200 originais colocaram no mundo. Mas o bug mais cruel de todos, com certeza, é a comparação social. Você investe ali 500 pila por mês religiosamente e vê o teu saldo crescer bem devagarinho. E aí aparece um infeliz de um vizinho que ganhou 5 mil em uma semana comprando uma criptomoeda aí obscura. Ou pior, colocando dinheiro no jogo do tigrinho ou numa bet. Aí a tua mente imediatamente conclui: pô, tô fazendo errado. Só que pensar assim é como comparar uma maratona com a corrida de 100 metros rasos. São jogos completamente diferentes. O investidor de juros compostos é como aquele corredor que mantém o ritmo constante, enquanto todo mundo sai em disparada nos primeiros quilômetros. No começo, parece que tá perdendo. No final, é o único que ainda tá correndo enquanto os outros já estão caídos tratando as câimbras. A ironia é que vivemos em uma sociedade que valoriza resultados instantâneos. As pessoas querem abdômen trincado em 30 dias, sucesso em 6 meses e riqueza em 2 anos. E elas querem isso porque abrem as redes sociais e vê os influencers mostrando uma vida que parece maravilhosa, fácil e rápida de conseguir. Só que esses conteúdos são artificiais.
forjados. Aquilo não é vida real. Inclusive, eu não sigo e digo, pare de seguir esse tipo de influencer. Que se você ainda pensa que pode ter uma vida boa, fácil assim, meu amigo, eu tô aqui para te lembrar de puxar o freio de mão. Os juros compostos exigem exatamente o oposto disso. Exigem consistência, paciência e principalmente a capacidade de ignorar o barulho externo. Eles exigem que você seja antissocial em relação às tendências financeiras da moda. Benjamin Franklin deixou um experimento prático sobre os juros compostos. Ele destinou em 1790 1.000 libras, que dá cerca de 4.400 dólares da época, às cidades de Boston e Filadélfia. A condição é clara, o dinheiro deveria ser aplicado por 200 anos. Ao final desse período, na década de 90, os resultados falaram por si. Boston já acumulava aproximadamente 5 milhões de dólares e a Filadélfia mais de 2 milhões. Franklin mostrou na prática o que muitos ainda insistem em ignorar. Tempo e paciência fazem mais pelo nosso patrimônio do que qualquer estratégia mirabolante. E olha, você já conhece o poder dos juros compostos, conhece intimamente, só que pelo lado errado dessa equação. Toda vez que você deixa uma fatura do cartão de crédito para o mês seguinte, está experimentando os juros compostos na pele. A diferença é que nesse caso você é o pagador, não o recebedor. E os bancos, que não são bobos nem nada, aplicam exatamente os mesmos princípios matemáticos que poderiam te ajudar a enriquecer para te manter eternamente devedor. O cartão de crédito é um curso intensivo e doloroso sobre juros compostos. Você deve R$1.000, paga o mínimo de 150 na fatura e no mês seguinte você já deve 1.100. Paga mais 150 e no outro mês deve 1.200 e assim vai. Em poucos meses você está devendo mais do que gastou originalmente e a maior parte do que você paga vai para os juros e não para abater a dívida. E os bancos entenderam isso há muito tempo, entenderam que a maioria das pessoas tem dificuldade com planejamento a longo prazo. Por isso que eles facilitam ao máximo o acesso a crédito imediato e dificultam ao máximo a visualização dos custos reais. Você vê lá 12 vezes sem juros e pensa que está ganhando. Na verdade, você está pagando à vista um preço inflacionado que já embute os juros que o lojista vai pagar para o banco, lá na maquininha do cartão. O financiamento imobiliário é um outro bom exemplo de como os juros compostos podem trabalhar contra você. Você financia uma casa de 300 mil em 30 anos e no final vai ter pagado 600, 700 ou hoje em dia 800 mil. A casa custou 300 mil, mais os juros compostos custaram outros 300, 400, 500. Ou seja, você comprou duas casas e ficou com uma. Às vezes comprou uma, pagou 3. E agora o ponto de virada. Se em vez de financiar a casa, você tivesse alugado e investido a diferença entre o aluguel e a prestação, provavelmente você teria mais dinheiro no final dos 30 anos do que o valor da casa. É uma conta que poucos fazem porque nós somos condicionados a acreditar que aluguel é dinheiro jogado fora. Só que na verdade é que prestação também pode ser dinheiro jogado fora. Especialmente quando você considera um custo de oportunidade. Cada real que vai para o banco em forma de juros é um real que não está trabalhando para você em forma de investimento. Ou seja, o sistema financeiro é desenhado para que você seja um excelente pagador de juros compostos e um péssimo recebedor. As taxas que você paga sempre são maiores do que as taxas que você recebe nos investimentos. Essa diferença tem até nome, spread bancário. A distância entre o que o banco cobra de você e o que devolve em forma de rendimento. É justamente nesse espaço que mora o lucro deles. E assim, eu não quero dizer que é ruim comprar um imóvel financiado e que você deve morar sempre de aluguel, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é melhor receber juros do que pagar juros. Então sempre um bom planejamento financeiro vai ser o melhor caminho. E essa questão também de comprar um imóvel é muito particular, um imóvel para moradia. E ela tem que ser analisada no detalhe, na situação individual de cada pessoa e de cada família. Mas aqui tá a boa notícia. Uma vez que você entende o jogo, você pode começar a jogar do lado certo. Em vez de ser o combustível dos juros compostos de outra pessoa, você pode se tornar o motor dos seus próprios. E agora que você já entendeu que os juros compostos são tanto um problema quanto uma solução, só depende do lado que você tá, vamos ao que interessa. Como sair do lado dos pagadores e entrar no clube dos recebedores. Eu vou te mostrar 3 passos aqui bem objetivos. O primeiro passo é o mais óbvio, mas também o mais ignorado. Você precisa fazer uma faxina financeira na tua vida. Ou seja,
Precisa mapear todos os teus gastos e os teus ganhos, as tuas dívidas e o teu patrimônio. Identifique as dívidas sem valor e pare de pagar juros compostos para os outros. Quite as tuas dívidas do cartão de crédito, do cheque especial, negocie os teus empréstimos que são mais caros e pare de parcelar coisas que cobram juros altos sem fazer um planejamento financeiro. Cada real que você deixa de pagar em juros é um real que pode começar a trabalhar para você. O segundo passo é sentar com a tua família para conversar e definir no papel os sonhos e objetivos de curto, médio e longo prazos. Perguntas como: quais são os nossos sonhos? Quanto eles custam? Em quanto tempo nós vamos realizar? Quanto a gente vai conseguir poupar por mês? E principalmente, de onde vai sair esse dinheiro? Ajuda a ter clareza e dar direção para o dinheiro. Lembre-se, dinheiro sem destino se perde no vento e vai parar na mão de outras pessoas. Uma ação muito simples é você automatizar os seus investimentos. A disciplina é o ingrediente mais importante dos juros compostos. E disciplina é mais fácil quando você remove a necessidade de tomar decisões diárias. Então o que você pode fazer é configurar uma transferência automática para a tua conta de investimentos no dia que você recebe o teu ganho, seja teu salário, tuas comissões ou teus dividendos. O terceiro e último passo é escolher investimentos que realmente paguem juros compostos. A poupança, por exemplo, paga juros simples disfarçados de compostos. Já o Tesouro Direto, fundos de investimento, ações de empresa que reinvestem em lucros, fundos imobiliários, são opções que permitem o verdadeiro efeito dos juros compostos. Mas existe um segredo que separa os amadores dos profissionais. Não é sobre saber onde investir, é sobre quando começar e quando parar de mexer. O maior inimigo dos juros compostos não é a inflação, não é a crise econômica, não é nem mesmo a taxa de remuneração baixa, é a impaciência do investidor. Você investe por 2 anos, vê que não ficou rico e decide que investimento não funciona. É como plantar uma árvore, regar 2 semanas e reclamar que ela não deu frutos. Os juros compostos são uma árvore que demora para crescer, mas quando cresce, dá sombra para várias gerações. E aqui já deu para perceber que os juros compostos não são apenas sobre dinheiro, né? São sobre qualquer coisa que cresce sobre si mesma ao longo do tempo. Conhecimento, por exemplo, é um ativo que paga juros compostos. Cada livro que você lê te dá base para se desenvolver e ler outros livros mais avançados. Cada habilidade que você desenvolve abre portas para desenvolver outras habilidades. Cada relacionamento que você constrói pode levar a outros relacionamentos que vão te trazer crescimento, seja pessoal ou profissional. A diferença entre pessoas ricas e pessoas pobres não é apenas a quantidade de dinheiro que elas têm hoje, é a quantidade de ativos que pagam juros compostos que acumularam ao longo da vida. Dinheiro, conhecimento, relacionamentos, saúde, reputação, tudo isso pode crescer exponencialmente se você aplicar os mesmos princípios dos juros compostos. Entendam, gente, o verdadeiro superpoder dos juros compostos não é matemático, é filosófico. É a capacidade de trocar gratificação imediata por benefício futuro. É a sabedoria de entender que pequenas ações consistentes são mais poderosas que grandes gestos esporádicos. É a paciência de plantar hoje para colher amanhã. O Einstein pode não ter chamado os juros compostos a oitava maravilha do mundo, mas se tivesse conhecido o conceito, provavelmente teria ficado impressionado. Afinal, é uma das poucas coisas no universo que pode criar algo do nada, usando apenas tempo e consistência como matéria-prima. A pergunta que fica é: você vai continuar sendo o combustível dos juros compostos de outra pessoa? Ou você vai começar a construir a tua própria máquina de crescimento exponencial? O tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é se ele vai trabalhar ao teu favor ou contra você. Espero que esse conteúdo te ajude a enxergar novas possibilidades e te abra portas para novos conhecimentos e habilidades. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu mesmo vou te responder. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.